Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou falar de coisas muito importantes para o seu bem viver, mas eu vou colocar uma porção de desenhos ilustrativos para que fique bem claro aquilo que vamos tratar hoje. Quanto custa o seu viver? Mas aqui eu levantei cedo, já fiz minha corrida, já fiz minha musculação e me veio essa inspiração para conversar com vocês hoje. É sobre como é que a gente vive. Antigamente, quando nós nascíamos aqui, tinha um monte de gente, todo mundo saía cedinho para trabalhar e um determinado período a gente tinha muita manga para comer, muita laranja, banana, e tinha uma época que se colhia muito milho. Então era um monte de gente para trabalhar, para colher, para fazer fubá, para fazer polvilho com a mandioca plantada. Então era trabalho de sol a sol, de 5. Na evolução da humanidade, o que aconteceu conosco? Nós descobrimos que a cooperação era o melhor caminho para a gente crescer e se desenvolver. Então começamos a distribuir os serviços para aqueles que eram mais ágeis e pensamos de uma forma de valorizar o trabalho de todo mundo. Então se inventou a moeda, o dinheiro. A partir daí, nós começamos a descobrir que o trabalho tem um determinado valor. Lógico que eu não vou entrar nessas questões, eu tenho um vídeo no outro canal meu falando sobre dinheiro e espiritualidade que mostra o caminho do dinheiro e a questão do seu valor. É bem interessante. Mas hoje eu queria perguntar para vocês, e eu queria começar com essa pergunta, né? Dentro dessa introdução, a gente começa a observar que viver custa alguma coisa. E nós só temos dois valores: trabalho e dinheiro. Então, toda vez que trabalhamos, existe um certo valor naquele trabalho. E muitas das vezes não sou eu que dou esse valor, é o outro que está sendo servido pelo meu trabalho. Basicamente é isso. Aí hoje nós chegamos numa sociedade pós-moderna, onde as pessoas não querem ter muitos filhos e tem um só. E aí eu te pergunto, vou pegar essa família de 3 pessoas, pai, mãe, ou mãe, pai e um filho. Vou pegar uma família pequena, só para demonstrar para vocês quanto custa você viver. Esses 3 têm que pagar aluguel. Esses 3 têm que pagar comida. Esses 3 têm que pagar água. Esses 3 têm que pagar telefone, conta de telefone, conta de água. E aí vai as despesas para se viver, né? Que é quanto custa para viver. A primeira coisa que eu aconselho todo mundo, toda a família fazer, é colocar na ponta do lápis, no papel, coloca lá, quanto custa a sua casa, água, celular, telefone, energia elétrica, tudo que você gasta no mês, alimentação, transporte para o trabalho, tudo, coloca no papel. Muita gente tem medo de fazer isso porque sabe que a coisa está ficando apertada e ela não consegue. Tem muito casal que a vantagem deles é essa. Um casal, por exemplo, pode ser que ônibus continue o mesmo valor, pode ser que conta de luz aumente um pouco, conta d'água aumente um pouco, mas nem tanto. Mas o mais interessante, aluguel, por exemplo, não aumenta, pelo contrário, cai pela metade, porque os dois vão ajudar. Então a primeira coisa que você tem que pensar antes de casar é com quem que eu vou dividir as despesas para se viver. Então é preciso aprender que viver custa alguma coisa. Então, ou é trabalho ou é dinheiro. Tem muita gente que cria filho dentro de casa só para dar despesa. O filho não tem um trabalho e eles esquecem que viver custa. Eu não sei como estão interpretando a lei da criança e do adolescente, né?
Mas tem muita coisa errada ali, porque todo ser que nasceu custa alguma coisa, ou trabalho ou dinheiro. Então os pais, quando têm filhos, pensam só em despesa. Mas filhos sempre foi um bom investimento. Então quando a gente tem filhos, é para dividir. Às vezes a mãe sai, lógico que no início ele dá uma despesazinha e tudo, mas é um investimento que você está fazendo ali. Por quê? Porque assim que ele pega um pezinho e tem condições de varrer uma casa, de lavar uma vasilha, põe ele para fazer alguma coisa dentro de casa. Sabe por quê? Porque enquanto ele está fazendo isso, você pode estar fazendo dinheiro lá fora. Enquanto ele está talvez esquentando uma comida, você pode estar preparando algo. Sempre, toda criança que aprende desde o início, desde novinha, que para ela viver está custando algo, que nada é de graça, eu costumo usar o ar como modelo de que nada é de graça. Quando você respira aí, você acha que está respirando de graça. E é mentira. Quando você respira de graça, é só quando você está no ventre da mãe. E a gente vem com isso dentro de informações no cérebro, de que tudo é de graça. E quando a gente chega aqui, tudo custa alguma coisa. Tudo, gente. O ar que você respira, você paga. Sem saber, sem perceber, mas paga. Você conhece aquela questão da fotossíntese? Como é que se produz o oxigênio? Então nós temos oxigênio no nosso planeta às custas do trabalho das árvores, certo? Das folhas. E quando nós respiramos, nós soltamos no ambiente CO2, o gás carbônico que é utilizado pelas próprias plantas que recebem como pagamento pelo oxigênio que nos dá. Ela nos dá oxigênio, nós devolvemos em forma de gás carbônico. Há uma troca. Enfim, tudo é uma troca. O que nós seres humanos estamos fazendo nessa troca são trocas injustas. Mas você querer que não haja trocas é impossível. Querer fazer com que todo mundo tenha tudo igual, sem que seja uma troca igualzinho, é difícil. A troca tem que ser igual. Em termos de energia. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque esse vídeo só tem um objetivo: acordar você para o valor que você tem para viver. Se você resolve viver sozinho e não consegue pagar suas contas, logo, logo volta para a casa do papai. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a custear a sua vida. Você está vivo graças a alguém. Quem já morou sozinho e passou seus apertos, descobriu que para ele viver, teve que ralar muito, trabalhar muito e conseguir o dinheiro suficiente para se manter, para sobreviver, e depois correu atrás de um dinheiro excedente, de valores excedentes, para poder ter mais coisas, ter condições de ter um filho, ter condições de chamar uma outra pessoa para viver com você. Mas nunca se esqueça, tudo tem um preço. Aprenda a pagar o preço do seu viver e ensine outros que a vida sempre terá um preço: trabalho ou dinheiro.